Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Agnello Corbellino, seu talk show de negócios da televisão mato-grossense. Sejam bem-vindos à TV Mato Grosso, canal 27. No programa de hoje, nós iremos falar sobre o mercado da construção, vamos falar sobre a economia local, vamos falar daquilo que é a grande expectativa do ano de 2026. Vamos ter um ambiente muito mais movimentado na área da construção civil aqui no estado de Mato Grosso e no Brasil? Então, você é o meu convidado especial, não perca, porque o meu entrevistado de hoje é especialista nessa área. Conforme eu anunciei, nós vamos falar hoje sobre o mercado da construção aqui no estado de Mato Grosso e no Brasil também. Para falar sobre isso, o meu entrevistado especial de hoje é o Gustavo Nascimento, diretor da Guzmán Material de Construção ou Materiais de Construção, porque ele trabalha com muitos produtos. Gustavo, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui comigo no programa Agnello Corbellino e poder falar com o nosso público a respeito desse mercado da construção. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Uma honra estar com vocês aqui e poder compartilhar um pouco das informações com o nosso público, né? Bom, com certeza, informação aqui não falta. Por gentileza, pode se sentar, por favor. Bem, o Gustavo, já iniciando o nosso bate-papo, há quantos anos no mercado com a Guzmán Materiais de Construção? É materiais ou material de construção? Como São é que os dois. Fica melhor? Os dois. Sim. Vai bem os dois. Vai bem os dois. Bom, a Guzmán é uma empresa familiar que já está há 30 anos no mercado. Esse ano completa 30 anos. Esse ano de 2026, 30 de 2026, anos. 30 anos de mercado. É uma felicidade poder participar desse segmento, que é um segmento de desenvolvimento, né? De agenda positiva, de geração de emprego, renda, oportunidade, e que muito agrega para a sociedade, para uma cidade que queira se desenvolver. Certo. Gustavo, e sempre no mesmo endereço aqui, na região aqui do Quilombo, né? Pega uma partezinha do Araés também. Você está numa região muito bem centralizada aqui. É isso aí. A gente começou, então, há 30 anos atrás, no bairro Quilombo aqui, divisa com Santa Helena, Morado do Sol. Compramos um ponto comercial, né? E eu e meu pai empreendemos, então, a partir daí. Foi uma decisão muito acertada, né? Muita disponibilidade de trabalhar, muita disponibilidade de poder gerar emprego, renda, e a gente vem trabalhando com muita seriedade, profissionalismo, e é isso que a gente acredita. Eu acho impressionante, eu estou conversando com o Gustavo aqui, eu durante alguns anos, ou vários anos, eu trabalhei como representante comercial. E não só atendi o mercado de Cuiabá, nesse segmento da área da construção, na época com a Tramontina e vários outros produtos, mas também viajava bastante. E eu me lembro, Gustavo, muito bem, da primeira vez que eu entrei na sua loja. Eu só não me lembro o ano que foi, mas já faz mais de 25 anos, por certo. Logo quando você bem abriu a sua loja, junto com o seu pai. E era uma loja pequenininha. E vocês tinham muitos produtos, era uma loja que você quase não conseguia entrar. Então, ela pequena, uma loja aparentemente modesta, né? De quem literalmente estava começando ali com muita dificuldade. Muito trabalho. Muito trabalho. Você acho que tinha somente 2 funcionários naquela época, ou 3, não me lembro. Não me lembro bem ao certo. E eu entrei ali e conversei com você. Você era um garotão, assim como eu também era, um garotão mais novo e tal. E eu saí de lá muito bem impressionado, porque eu disse assim, nossa, tão novo e já tão comprometido com isso aqui, é muita responsabilidade, porque você que atendia os representantes ali. Como é que é viver toda uma experiência dessa, começar tão novo, assumir uma responsabilidade tão grande à frente de um comércio, né? E hoje se tornar uma das principais lojas de material de construção do estado de Mato Grosso. É uma história maravilhosa isso daí. Eu falo que a necessidade faz o homem, né? Nós começamos cedo, eu tinha cerca de 16 anos na época. Meu pai me emancipou para a gente ser sócio da loja, que eu tinha que assinar cheque naquela época. Tinha que assinar pedido para a fábrica e o menino não pode assinar. E aí meu pai teve que me emancipar para que a gente pudesse gerir o negócio. E nessa época, foi uma época que eu falo que, apesar da idade, já tinha uma responsabilidade. Não tinha maturidade suficiente como um homem, mas já tinha responsabilidade.
E isso fez total diferença, né? Desde o começo a gente sabia que tinha que honrar os compromissos, sabia da disciplina, né? E o exemplo vinha de casa, Guinelo. Meu pai foi representante comercial também, por muitos anos. E o meu pai foi uma grande aspiração para mim como um homem, como um cara sério, um cara trabalhador. E isso reverberou no meu comportamento, que eu me espelhei muito nele para poder Eu estou tocar. te perguntando, explorando um pouquinho isso daí, porque eu acho que é importante para os jovens que estão nos assistindo agora e também para todos, né, que pretendem começar e empreender em algo, né, Exato. e entender que essa dinâmica do comércio, ela tem que passar por inúmeras fases. A principal de todas, talvez, é essa perseverança inicial, porque não é fácil, né, Gustavo? Não. Quem que imaginava que aquela lojinha pequenininha ali naquele bairro há 30 anos atrás era um bairro simples, Sim, não é como é hoje. periférico. Né? Era um bairro periférico, distante, exato. né? Não era fácil, né? E de repente vai construindo tijolinho por tijolinho, vai ampliando e aumenta uma madeira, um puxadinho aqui, Exato. e de repente você tem uma loja maravilhosa, né? O que a gente pode absorver de tudo isso daí e qual que é o recado que você já deixaria no início do programa para quem está querendo empreender, Gustavo? O empreendedor, ele primeiro tem que saber onde quer chegar, ter resiliência, ter disciplina, honrar seus compromissos, né? Muito aprendi no meu meio social, no meu meio comercial, fui acompanhando as tendências de mercado, fui me atualizando de cursos, eventos nacionais, internacionais. Eu fui investindo em mim, na minha empresa, nos meus negócios, né? Eu acho que isso fez toda a diferença no meu resultado. Então, fala assim, muitas vezes fala assim, é difícil. Mas tem que começar, tem que persistir, tem que manter, tem que se atualizar, né? Tem que ser sensível às necessidades do seu público, da sua região. A gente sempre observou isso aí. E um detalhe que as pessoas precisam observar também é que o mercado muda e você precisa estar disponível a atualizar também. Antenado a essas mudanças de comportamento do mercado, né? Exato, até porque, principalmente hoje, é muito mais rápido. Quando eu comecei, não tinha internet tanto disponível, não existia celular nem computador. Eram cerca de 1.000 itens na loja e eu sabia preço de cada item por cabeça. Hoje, impossível. São mais de 10.000 itens, né? São mais de 50 pessoas, um fluxo de 200 a 300 pessoas por dia. É outro ciclo de pedidos, mais de 6.000 pedidos por mês. Então, assim, é outro fluxo de negócio. Mas você vai crescendo e você, à medida que você vai superando essas dores, você também vai aprendendo a lidar, né? Vai se adaptando ao Exato. negócio que tem. Exato. Né? Hoje você tem quantos colaboradores na sua empresa? São 55 colaboradores 55 hoje colaboradores diretos. Exatamente. E indiretos é uma pancada. Direto incalculável. São muitas pessoas, né? São quantos itens hoje na sua prateleira à disposição do cliente? São mais de 10.000 itens desde o básico ao acabamento. A gente trabalha com toda a linha do básico, iluminação, revestimento, né, acabamento, toda a linha completa de quem vai construir ou reformar. Gustavo, como é que você analisa o comportamento desse mercado ao longo desses 30 anos de experiência? Eu acredito que o mercado, de forma em geral, o varejo, o comércio, o serviço, evoluiu de forma significativa. Eu acredito que a gente teve um aprimoramento não só nos serviços, como nos produtos. As fábricas, as indústrias, as empresas, no geral, elas se adequaram às necessidades, né? Como a gente teve essa vantagem da tecnologia, a gente conseguiu aí customizar muito serviço, muito produto e muito serviço. Então, a gente muitas vezes consegue fazer mais com menos prazo. E eu acho que isso viabilizou muitas coisas. E ainda tem muitos desafios pela frente ainda, né? Um dos fatores é econômico, um dos fatores é para que a informação chegue às pessoas, mas eu acredito que a gente evoluiu de forma significativa. Isso faz toda a diferença. Eu acho que a internet abriu muitas opções, Agnello, hoje para quem quer trabalhar, para quem quer investir. Antes, para que você tivesse que aparecer, TV, você tinha que estar na TV, você tinha que estar na rádio, você tinha que estar comunicando. Sim. Hoje, você consegue viabilizar de outras formas. A TV ainda é um grande diferencial de posicionamento, de marca, né? Só que hoje você tem outras opções que podem agregar para o seu negócio. Tem o rádio, tem as redes sociais hoje que podem potencializar, tem aquela comunicação direta com o cliente, né? Também que a própria loja hoje tem mecanismos para isso. Agora, o comportamento do comprador, do cliente desse segmento de material de construção, na questão da exigência, mudou bastante, né?
Hoje o perfil dos clientes é de uma exigência absurda, não é só com preço, não é com qualidade também. Ele é exigente do começo ao fim. Eu falo assim, que ele é exigente desde a hora que ele chega na sua loja. Ele quer um layout de loja mais organizado, limpo, estabilizado. Ele quer as marcas mais bem definidas. Ele quer um produto de valor agregado com preço mais acessível, né? Ele é tendencioso, então, de acordo com o mercado, vai lançando novos produtos. O cliente quer aquele produto já na sua loja. Então, ele vê um lançamento em São Paulo, ele viu na propaganda, ele já quer naquele produto ali disponível. Então, e nisso assim, a internet ajudou muito, né? Não tinha WhatsApp naquela época. Você imagina que hoje você consegue disparar um orçamento para 10, 20 lojas. Então, competitividade muito maior. Então, nós do comércio, empresariado de forma geral, tem que estar antenado para isso. E essa necessidade ajuda, na verdade, Guilherme, a nos impulsionar, né? Essa exigência, o consumidor mais exigente, ele acaba contribuindo com a evolução do próprio cara que está a fim de entrar para o negócio. A palavra final ainda é preço, é condição ou é a prestação de serviço que envolve todo o pacote? Eu acho que vai depender do público, Guilherme. Tem aquele público que ele avalia um produto, esse produto custa 5 mil, esse custa 500 reais. Tem clientes que vão analisar em virtude do valor que aquele produto está agregando para ele naquele momento. Sim. E até para aquela necessidade dele. E tem aquele cara que ele precisa de preço mesmo. Eu vou transferir para o material de construção. Você está fazendo lá um galpão no fundo da sua casa, você quer o básico, né? Você quer um piso mais barato, uma tinta mais barata, uma telha mais barata, um investimento que não vá ter que agregar. Mas, pelo contrário, você está fazendo um salão de beleza numa área nobre de Cuiabá. Você vai precisar de elementos e produtos que agreguem, né, uma sofisticação melhor, um refinamento de acabamento. Então, vai depender do público que está buscando. Mas eles sempre são exigentes, né? Sempre o público, por mais que seja A, B ou C, ele sempre vai exigir um produto de alta qualidade, né, com preço e custo-benefício. Hoje nós estamos vendo esse mercado da construção atuar assim, em vários segmentos. Na verdade, o material de construção hoje, em muitos setores, ele segmentou, né? Tem lojas que optaram em trabalhar com um público de classe C, D e E, o público mais popular. Sim. Já tem lojas que optaram em trabalhar com produtos de médio alto padrão, atender uma outra camada de clientes. Como é que você analisa esses perfis hoje? Por que o mercado está buscando essas tendências assim? Só para a gente poder entender, nós estamos falando para um público muito variado, nós estamos falando para pessoas de todos os tipos, só para a gente compreender também a cabeça do empresário para poder chegar até ao seu cliente. Então, o segmento de material de construção, no geral, ele de fato ele segmentou. Você vê mais variedades de lojas especializadas em acabamento, você vai ver lojas especializadas em tintas, você vai ver lojas especializadas em elétrica e iluminação, lojas especializadas em hidráulica, e isso faz parte do amadurecimento do varejo de forma em geral. O mix aumentou de forma significativa, né? A variedade hoje de marcas, de produtos que você tem é muito maior do que anteriormente. As marcas, algumas enxugaram e nicharam os produtos, quer dizer, elas enxugaram o número de produtos, mas de forma mais assertiva. E por que ela faz isso? Porque às vezes ela está selecionando o público que ela quer trabalhar, né? Muitas vezes uma fábrica fabricava lá elétrica, hidráulica, iluminação e tinta, não, ela se segmentou, ela nichou, né? Para isso ela se especializou naquilo e ela consegue entregar um produto melhor desse fato, ela consegue entregar um serviço melhor. Uma loja especializada, uma loja nichada em um público, ela consegue ser mais assertiva, tanto no produto como no serviço. E é por isso que você vai vendo algumas lojas especializadas, porque elas ficam voltadas a alguns públicos. Boutique de material de construção, ela está nichando o seu público, está nichando o produto. Você vai numa boutique, você não vai ver tantos itens e tantas variedades como você vê numa loja de material de construção. Ela está escolhendo, então, o público e o serviço que ela quer apresentar. É por isso que você vê esses nichos, essas separações de produtos e de serviços. Certo. Agora, Gustavo, existe uma competitividade absurda nesse segmento de material de construção. Eu estou te explorando exatamente porque você é um profundo conhecedor, né? Faz parte da ACOMAC, que é a Associação das Lojas de Materiais de Construção, ou durante muito tempo já fez parte, sim, já fiz parte. Já fez parte. Você já foi presidente da FEComércio também? Da ACOMAC. Desculpa, da ACOMAC. Já fui presidente da ACOMAC. Já foi presidente da ACOMAC. Ou seja, você está muito antenado no que se discute hoje a nível empresarial, né?
Por outro lado, nós temos o cliente, né? Sim. Ele não sabe, muitas vezes, o que acontece no bastidor de um segmento tão complexo como isso daí. Nós estamos hoje discutindo exatamente o avanço da área da construção a nível de Brasil. Sim. Durante alguns anos atrás, a construção impulsionou esse mercado nacional de uma forma extraordinária. Na pandemia, nós fomos surpreendidos, ninguém esperava que esse setor de construção fosse crescer tanto como cresceu, né? Foram anos, 2 anos pelo menos, extraordinários aqui para Mato Grosso, mas nós estamos vivendo um momento de oscilação agora. Né? Há quem diga que seria a taxa de juros, o culpado, o responsável, outra taxa Selic, que impede a linha de financiamentos, enfim. Como é que vocês estão discutindo esse mercado da construção hoje aqui no Estado? De fato, o impacto do cenário econômico nacional, ele impacta aqui para a gente no Estado de fato. Por quê? Porque o segmento de material de construção é o segmento que ele vive daqueles que vão construir ou reformar. Aquele que vai construir para vender, aquele que acabou de construir e precisa reformar, ou precisa adequar, ou precisa ampliar, então ele precisa de crédito. E quanto mais fácil, mais barato o crédito, mais se fomenta o segmento de material de construção de forma em geral no Brasil. Falando no estado do Mato Grosso, o estado do Mato Grosso é um estado que fez seu dever de casa, ele economicamente vai muito bem, e isso tem reverberado positivamente na construção civil. Haja vista os investimentos que o governo do estado vem fazendo em infraestrutura por todo o estado do Mato Grosso. Isso reverbera para o nosso segmento de forma geral, e quando você vê uma nova avenida sair, você vai ver novos empreendimentos privados saírem também. E dessa forma, quem está alinhado economicamente ao estado do Mato Grosso, né, que é empreendedor, que gerou renda, que gerou trabalho, que hoje tem resultado, ele está fazendo investimento. Né? E esse investidor não para, Guinello. Ele muda, ele aloca em outros lugares, mas ele não para. O investidor, ele é arrojado, ele ajusta e continua empreendendo, continua investindo, e eu acredito muito no estado do Mato Grosso. Certo, e a minha pergunta, ela vai de encontro exatamente com isso. Né? Eu estou muito interessado em saber qual é a sua visão, né? Uma visão geral, né, sobre o mercado de materiais de construção aqui no estado de Mato Grosso, nos 142 municípios do estado. Aonde você vai por esse estado, e a gente tem rodado, eu estou como vice-presidente da FCDL Mato Grosso, e a gente tem rodado muito por o estado do Mato Grosso. E a gente, por onde anda, a gente vê obra de infraestrutura. E por onde nós andamos, nos 4 cantos do estado do Mato Grosso, a gente observa desenvolvimento, a gente observa atração de novos investidores, a gente observa novos entrantes vindo para Mato Grosso, porque enxerga o estado do Mato Grosso como um estado promissor. Então, a gente, para o segmento material de construção, é a bola da vez. A gente está num cenário bastante promissor para o nosso estado, Guinello. A gente está num cenário muito positivo. A gente basta rodar, você pega Cuiabá como exemplo, pelos 4 cantos da cidade, você vê obra de infraestrutura, obra grande, obra pesada, que vai impactar positivamente e vai reverberar para o segmento de material de construção, e já reverbera. Certo, você disse minutos atrás, falando sobre segmentação de lojas, né? Sim. Lojas especializadas, cada uma em alguns segmentos, linhas de produto e tal. Quais são os produtos hoje que mais movimentam esse cenário, esse mercado da construção hoje no estado? É o básico, é o elétrico, é o hidráulico, é o acabamento, enfim, o que mais movimenta esse estado? Quanto mais desenvolvida a região, mais materiais de acabamento são utilizados. Quanto mais subdesenvolvida, às vezes você está num bairro, depende do bairro, está começando agora, você vai ter mais utilização de materiais básicos. Certo. Então vai depender da região. Uma região hoje consolidada como o Cuiabá, você vai ver mais material hoje de revestimento e acabamento ser comercializado hoje até pelo valor agregado que ele possui. Né? Você vai em regiões mais simples, regiões que ainda estão desenvolvendo, com muita casa popular, por exemplo, né? Ela vai ter uma demanda muito maior de material básico. Então, vai depender do perfil demográfico que aquela região está sofrendo, o que momento aquela região está vivendo. Bom, eu estou entrevistando nesta noite o Gustavo Nascimento, ele que é o diretor da Guzmã Materiais para Construção, e que está também nesse momento como vice-presidente da FCDL, que é a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas. Até quero aproveitar e mandar um abraço para o David, né, o presidente da FCDL,
que já esteve conosco aqui também. Perfeito, Né? grande amigo. O querido David, lá da Castelo Materiais para Construção. Isso aí. Né? E também você já esteve como presidente da Comac, que representa as lojas de materiais de construção. É uma instituição extremamente organizada, importante nessa área. Você tem um contato muito forte com a FEComércio e outros setores também da indústria. O grande questionamento hoje aqui no Mato Grosso, diante dessa expansão que nós estamos vendo, principalmente no segmento da construção, que passa pelo mercado imobiliário também, é por que nós não temos indústrias hoje, aqui no estado de Mato Grosso, mais próxima desse mercado, para poder fornecer linhas de produtos exatamente para baratear o custo de aquisição e venda desse material. De fato, Agnello, Mato Grosso, ele não fez o dever de casa no passado, né? Deveria ter feito para que hoje nós pudéssemos estar colhendo os frutos. E está fazendo hoje? Eu ainda acho que ainda faz, mas muito pouco por isso, né? A gente observa os colegas da indústria reclamando muito sobre falta de energia, falta de estrutura de energia para atração de novas entrantes para fabricação. Será que esse é o problema hoje, Gustavo? Um dos grandes gargalos do estado do Mato Grosso é a estrutura, não é questão de geração, mas de estruturação. A estrutura para geração de fábrica. Um tempo atrás, a gente trouxe uma fábrica de piso para vir conversar com o governador do estado do Mato Grosso. Não era a gestão do Mauro ainda, mas na época a fábrica fez uma avaliação de viabilidade e negou a vinda para cá justamente por causa do custo de energia elétrica no estado do Mato Grosso. E outro levantamento que fora feito na época era com relação à infraestrutura que o estado também não tinha para que gerasse. Como a fábrica de porcelanato, ela consome muita energia, né? Então, a gente observa que esse foi um dos fatores. Um dos fatores também que a gente observou no passado foi com relação à estrutura de rodovias precárias naquela época, né? E uma indústria não se instala da noite para o dia, Agnello. Uma indústria, ela faz um estudo de mercado, ela faz um estudo de viabilidade. Para sair do papel leva uns 5 anos, no mínimo. Exatamente, por isso que eu falo. A gente não fez o dever de casa no passado e hoje a gente não está colhendo os frutos de ser um estado bem industrializado. Um outro fator do estado do Mato Grosso, que eu acho que a gente precisa ponderar, é que a gente tem uma baixa população, né? Apenas 3 milhões de habitantes no estado todo. Né? Então, para a indústria normalmente vir, ela quer o quê? Ela quer pessoas para trabalhar, ela precisa de infraestrutura logística, né? Então, esses fatores, eles são bastante preponderantes para quem vem fazer investimento no estado do Mato Grosso. Mas não inviabiliza, por exemplo, uma indústria do agronegócio, né? Que a gente pode ter muito mais indústrias aqui voltadas para onde nós temos, de fato, vocação. Sim. Inclusive, agora, a nossa próxima vocação da indústria é a questão da mineração. Sim. Que é uma questão a ser estudada e a questão que eu acho que a gente precisa preparar para receber esses novos entrantes, novos investidores aí para o segmento. Primeiro, o Estado acho que precisa entender, né? Esse mercado da mineração que você bem citou aí, porque a gente está totalmente alheio com relação a isso daí, porque é um mercado ainda que está guardado dentro de uma caixa ou de uma redoma que a gente não tem acesso, principalmente as informações, pela própria falta de transparência ou de informação desse segmento. Mas existe um outro mercado também que vem crescendo muito a nível de Brasil e Mato Grosso tem absorvido de uma maneira também muito positiva, que é o mercado de importação. Né? Muito produto vindo de fora para cá. Eu tenho acompanhado muitos empresários, assim como você também já teve a oportunidade de participar, de viajar para fora do Brasil, participar de feiras que estão acontecendo em vários lugares, nos 4 cantos deste planeta, para atrair exatamente investimentos nesse segmento, né? Como é que vocês estão enxergando o futuro do estado de Mato Grosso nessa linha, né? Com a ausência da industrialização, mas com as portas abertas para a importação? De fato, a gente vê o mercado internacional muito agressivo. Eu tive já por 3 vezes na China. O ano passado a gente esteve lá também, na feira da Canton Fair. E a gente observa que a cada ano que passa, o mercado chinês está bastante agressivo. A gente observa que eles, de fato, fizeram o dever de casa e hoje estão colhendo os frutos. A nossa indústria tem muita dificuldade em competir com os chineses. Nós estivemos nos Estados Unidos também e a gente vê que o mercado americano se tornou ainda mais agressivo, né? Então, estão muito preparados para vender para o mundo todo. E se a gente pegar o estado do Mato Grosso, eu acho que a gente, de fato, para quem está no estado hoje do Mato Grosso, ou você vai comprar da indústria nacional, que estrategicamente precisa ser adquirida aqui em virtude do peso e volume, ou você vai acabar tendo que fazer uma importação ou
comprar de algum importador que esteja no estado, no território brasileiro. Mas, de fato, indústria nacional aqui ou indústria estadual, a gente, de fato, tem muito a que se fazer ainda para o desenvolvimento, para que a gente crie, de fato, um cenário atrativo para que eles possam vir para o estado do Mato Grosso e gerar emprego, renda e oportunidade. O cooperativismo, no momento da compra, na comercialização com esses produtos importados, ele faz a diferença na chegada do preço no produto final lá para o cliente? Faz toda a diferença, né? A Guzmán participa de um grupo de compra hoje no Brasil e nós somos 430 lojas hoje no Brasil e a gente faz compras estratégicas tanto nacional como estadual, internacional. A gente importa e a gente observa que essa questão do associativismo, do grupo de compra, grupo de negociação, de fato faz toda a diferença para que a gente possa ter competitividade com grandes redes que hoje estão chegando aqui em Cuiabá, no estado do Mato Grosso. Certo. Esses produtos que vêm de fora, você citou Sim. a China, e não exatamente só da China, nós temos produtos que vêm de outros países aí, né? E também não só dos Estados Unidos, tem muitos outros países da Europa que também querem, obviamente, fazer negócios com o Brasil, com o estado de Mato Grosso. Esses produtos têm qualidade? Porque muito se fala assim, produto importado, produto da China, é um produto que não tem valor, não tem qualidade, né? Então, na hora de competir com um produto fabricado no mercado nacional, perde-se o seu valor e prevalece aquele produto que é mais conhecido, enfim. O que é fato e o que é uma grande enganação? De fato, hoje em dia a falta de conhecimento leva a esse entendimento, né? Na verdade, o mercado internacional está bastante profissionalizado. Alguns fornecedores chineses estão muito bem alinhados à qualidade, a padronizações, a certificações. Alguns mercados não aceitam produtos que não sejam certificados. De fato, sempre vai existir aquele pirata, sempre vai existir aquele cara que faz, né, produto fora dos padrões. Mas grande parte dos produtos hoje integralizados no Brasil, vindos da China, que passam por distribuidores nacionais aí certificados, são produtos de primeira linha, são produtos que de fato estão integralizados. A gente vê não só chinês, né? O colega agora que importou máquina da Itália, certificada, hoje, né, produz bloco de concreto, né? A gente vê da Índia vindo produtos como aço, vindo ainda. Então, assim, a gente observa que o mundo hoje está de olho no Brasil. A gente tem um consumo bastante positivo no segmento material de construção. Somos um atrativo para a negociação. Temos volume de negócios. E, de fato, eles têm uma parcela bastante significativa hoje, não só no estado do Mato Grosso, como no Brasil todo. Bacana. Bem, eu estou entrevistando o Gustavo Nascimento, diretor da Guzmán Materiais para Construção, né? E não perca, porque no segundo bloco nós vamos falar sobre tendências e inovações, vamos falar sobre desafios, oportunidades, vamos falar de um assunto que tomou conta do mercado corporativo mundial, que é sustentabilidade. Enfim, não sai daí não, vai valer a pena você ficar comigo. É só o tempinho de você tomar uma água refrescante e voltar comigo aqui no programa Agnello Corbellino, seu talk show de negócios da televisão de Mato Grosso. Volto já.